Olá! Hoje a gente faz uma análise detalhada da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a Lei 15.190 de 2025. Estamos aqui com o texto da lei, a Lei Complementar 140 de 2011, que é a referência para competências, e uma lista de verificação bem completa. A ideia é entender as obrigações principais dessa lei nova e, claro, como é que se atende a elas. Olá, é isso mesmo. A LC 140, ela já dizia quem licencia o quê, né? União, estados, municípios. Mas a 15.190, ela vem para tentar padronizar o como fazer isso no país todo. Trazer mais clareza, mais método. E essa lista de verificação que a gente tem vai ser nosso guia. Vamos focar nos itens que são obrigatórios mesmo no processo e que tipo de evidência comprova cada coisa. Perfeito. Então vamos lá, desmembrar isso aí. A lei fala de diferentes procedimentos, está no artigo 18, e tipos de licença, artigo 5º. Quais são os principais? E pensando na lista de verificação, que tipo de documento mostra que cada fase está ok? Olha, os tipos centrais continuam sendo a licença prévia, a LP, que vê se o projeto é viável ambientalmente, a de instalação, LI, que autoriza começar a obra, né? E a de operação, a LO, para poder funcionar. Mas a lei também formaliza melhor outras modalidades. Tem a licença ambiental única, a LAU, que junta etapas para empreendimentos menores, para ser mais rápido, e tem a por adesão e compromisso, a LAC, para atividades que já são bem padronizadas. Entendi. E a papelada para isso, as evidências. Ah, varia muito. Para a LP de projeto grande, com impacto significativo, a evidência-chave é o EAEMA e o estudo e o relatório de impacto ambiental, bem robusto. Já para a LI, geralmente o Plano Básico Ambiental, o PBA, é o documento central. Ele detalha como os controles ambientais vão ser implementados na prática. E nas licenças mais simples, tipo LAU ou LAC, aí podem ser suficientes relatórios mais diretos, como o RCA, Relatório de Controle Ambiental, ou o RCE, de Caracterização do Empreendimento. Tudo conforme o órgão pedir, claro, e a nossa lista ajuda a checar isso direitinho, olhando o artigo 5º e seus parágrafos. Interessante. E a lista de verificação que a gente está usando, ela aponta muito para o termo de referência, o TR. Está lá no artigo 28. Por que ele ganhou essa importância toda? A UTR é crucial. Ele é tipo um mapa que o órgão ambiental dá para o empreendedor. É ali que está dito exatamente o que precisa ser estudado, qual o foco, qual a profundidade. Isso evita estudo genérico, sabe? Ou que falte coisa importante. E a lei nova bota um prazo para isso. 30 dias para o órgão emitir o TR. Se o órgão atrasar, e bom, a gente sabe que atrasos acontecem, a lei criou uma saída. Qual saída? O empreendedor pode protocolar o estudo usando um TR padrão, definido em regulamento. É um jeito de não travar tudo, né? Artigo 28, parágrafos 4º e 5º. Mas tem um ponto de atenção aí. Qual? Um TR padrão pode não ser específico bastante para aquele projeto, naquele lugar. Pode faltar alguma análise mais detalhada que seria importante. É um equilíbrio delicado entre agilidade e precisão. Entendi. Faz sentido. Mudando um pouco de foco, mas ainda no processo. A lei fala bastante em participação pública, transparência. Artigo 1º, parágrafo 2º. Como isso vira obrigação concreta, verificável? O que a lista mostra sobre isso? Sim, a participação é chave. Para projetos que exigem EIA e R, a lei é clara. Tem que ter pelo menos uma audiência pública. E o estudo tem que estar disponível para consulta 45 dias antes dessa audiência. Isso está no artigo 40. Mas não é só isso. A transparência hoje é muito digital, né? Como assim? A lei exige que os estudos, os pareceres, as decisões, tudo tem que estar online no portal do órgão licenciador, e integrado ao CINAMA, que é o Sistema Nacional de Informações Ambientais, lá no artigo 35. Além disso, todo o processo de licenciamento agora tem que ser eletrônico, artigo 36. Isso também ajuda na transparência e no acompanhamento. São vários pontos que a gente pode checar na nossa lista. Artigos 1º, 35, 36, 39, 40. Tudo isso comprova a transparência na prática. Certo. E a questão do tempo? Os prazos para análise e a gestão dos impactos. A lista destaca os prazos máximos no artigo 47 e aquela hierarquia, primeiro prevenir, depois mitigar e só em último caso compensar. Artigo 14. Quais são as consequências disso? Pois é, os prazos.
uma tentativa de dar mais agilidade. A lei define tempos máximos para cada etapa. Por exemplo, 10 meses para analisar uma LP com EARM. E se o órgão não cumprir o prazo? Aí entra a tal da competência supletiva. Que seria? Se o órgão municipal ou estadual estourar o prazo, o órgão de nível superior, Estado à União, pode puxar o processo para si e decidir. É uma forma de pressão para cumprir o cronograma. Está lá no artigo 47, parágrafo 3º. E a hierarquia de impactos do artigo 14, ela é fundamental. Prevenir, mitigar, compensar, nessa ordem. Isso já não existia antes? Já existia como princípio, mas a lei reforça que isso tem que guiar as condicionantes da licença. A prioridade total é evitar o dano ambiental. Se não der para evitar, aí sim se pensa em mitigar, diminuir o impacto. E só se nem mitigar for suficiente ou viável, aí se parte para compensação. Isso tem que estar explícito nas exigências que vêm junto com a licença. A lista de verificação ajuda a conferir se essa lógica foi seguida. Entendi. E tem também as dispensas de licenciamento, né? A lei cita alguns casos, como para agropecuária, que já está regularizada no CAR, ou PRA, artigo 9º, e obras emergenciais, artigo 8º. Como é que se verifica se essas dispensas estão sendo aplicadas corretamente? O que a lista diz é um ponto super importante e que gera muita dúvida. Para a agropecuária, a dispensa exige que a propriedade esteja regular no CAR ou tenha aderido ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Mas, atenção, e a lista reforça isso, é dispensa do licenciamento ambiental, não dispensa outras licenças ou autorizações que possam ser necessárias, como para desmatar, para usar água. Entende? Ah, claro. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. E para as obras emergenciais, tipo romper uma barragem, uma estrada, a dispensa vale para poder agir rápido. Mas depois, em até 30 dias, o responsável tem que apresentar um relatório técnico para o órgão ambiental, explicando a emergência, o que foi feito, quais os impactos. Artigo 8º da lei. Ou seja, mesmo na dispensa, existe controle e registro, não é uma carta branca. Ok, juntando as peças. Parece que a lei quer, por um lado, agilizar, dar mais segurança jurídica, talvez destravar alguns processos, mas, por outro, ela parece exigir mais dos órgãos e dos próprios empreendedores. A responsabilidade de quem faz os estudos, por exemplo, parece ter mais peso agora, né? Artigo 57. Sem dúvida. A responsabilidade técnica é um ponto central. A lei deixa muito claro, lá no artigo 57, que os profissionais que assinam os estudos ambientais são corresponsáveis pela qualidade e veracidade das informações. Isso aumenta o nível de exigência e de cuidado necessário. A lei toda tenta esse equilíbrio, sabe? De um lado, busca mecanismos de agilidade, como permitir a renovação automática de licenças para atividades de baixo impacto, no artigo 7º, parágrafo 4º, mas, por outro lado, ela aperta o cerco contra irregularidades. Inclusive, ela altera a Lei de Crimes Ambientais, lá no artigo 62, para endurecer as penas para quem licencia em desacordo com as regras, especialmente se o projeto exigia EIA e ele não foi feito ou foi ignorado. É. Um cenário complexo, mas que agora parece ter regras do jogo um pouco mais definidas nacionalmente. Os pontos-chave que eu pego são procedimentos mais claros, um foco grande em transparência, prazos definidos para tentar dar mais ritmo e essa necessidade constante de ter evidência objetiva para cada passo. Tudo bem mapeado pela nossa lista. Exatamente. A padronização nacional, se bem implementada, pode ser um avanço. Mas fica uma reflexão final, que também está nas observações gerais da nossa lista de verificação. Essa lei, ao mesmo tempo que busca eficiência e padronização, ela exige uma capacidade técnica e operacional muito maior dos órgãos ambientais, em todos os níveis, do município pequeno até a União. E qual o desafio aí? O grande desafio vai ser garantir que essa capacidade seja desenvolvida de forma equilibrada pelo Brasil. Senão a gente corre o risco de ter uma lei moderna, no papel, mas que na prática esbarra na falta de estrutura para ser aplicada de forma eficaz